E aí, pessoal, essa questão diz o seguinte: mostre que as integrais de linha abaixo não dependem do caminho e calcule o seu valor, né? Então, no vídeo anterior que eu fiz, eu falei um pouco o que é ser um campo vetorial conservativo, tá? E essa definição de ser um campo vetorial conservativo é importante na resolução desse exercício, porque a gente diz que uma integral de linha, ela não depende do caminho se a funçãozinha que está dentro que faz o papel do integrando, ele é um campo vetorial conservativo, ok? Se ele é conservativo, então a integral ela não vai depender do caminho. Ok? Então, eu vou colocar aqui a integral que ele pede para a gente analisar. Seguinte, letra A. Essa integral aqui, 2x do seno de y dx mais x ao quadrado cosseno de y menos 3y quadrado dy. E C é o cara que liga. Nossa, a letra tá feia, né? Que liga, menos 1, 0 ao 5, 1. Ok? Então, ok. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver isso aí, para falar se ela depende do caminho ou não depende, a gente tem que analisar o integrando, se ele é conservativo ou não, ok? Então, eu vou escrever aqui, vou escrever igual lá na questão anterior, igual no vídeo anterior que eu fiz, seno de y, eu posso até escrever assim, v, igual que está escrito lá, v de xy, né, obviamente, 2x seno de y e, né, na direção de y, mais x ao quadrado cosseno de y menos 3y quadrado j, na direção de j. E ok, agora eu vou analisar se ele é conservativo ou não. Ok? Então, a mesma coisa que eu fiz lá no outro vídeo, eu pego essa primeira parte que está na direção de y e eu integro ela em função de x. 2x seno de y dx. Vou integrar em função de x. Então, isso fica o quê? Observe que o seno de y, ele não depende de x. Então, quando eu estou integrando isso aí em função de x, esse cara ele fica constante. Eu integro só o 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado sobre 2. Desculpa. E o seno de y repete. Ok. Então, vai ficar x ao quadrado. Nossa, gripada. X ao quadrado vezes o seno de y. Então, é isso. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a funçãozinha ali, que está na direção de j. A parte desse campo que está na direção de j. X ao quadrado cosseno de y menos 3y quadrado e vou integrar em função de y, ok? Então tá, nessa primeira parte aqui dessa função, a gente tem x ao quadrado cosseno de y, né? Eu estou integrando em função de y. Então, o x aqui, quadrado, ele fica como constante. Ele é constante, eu vou integrar só o cosseno de y. Então, a integral do cosseno de y é seno de y, repete x quadrado, fica seno de y menos. E aí, a integral desse cara aqui, né, menos 3y quadrado, vai ficar, soma 1 lá no expoente e divide pelo mesmo resultado. Corta 3 com 3, isso aí fica, na verdade, y ao cubo. Tá? Então, no lugar disso, eu coloco aqui y ao cubo. Então tá, então ok, gente. O que nós temos aqui? Observe que no resultado de cima a gente encontrou x quadrado seno de y.
No resultado de baixo, a gente tem a mesma coisa, né? X² seno de y, só que tem um cara acrescentado aqui, y ao cubo. Então, a nossa solução, a nossa f de xy aqui, é essa equação de baixo, esse resultado de baixo que a gente encontrou. X² seno de y, né? Menos y cubo, tá? Ok. Então, esse é a f, né? É como se fosse, eu vou olhar para os dois resultados e eu vou ver qual que é mais conveniente para mim, qual que é o melhor para mim, ok? Então, ó, observe que quando você pega essa função aí e deriva ela em função de x, você encontra esse cara, ó, você vai encontrar esse cara aqui, de cima. Vou olhar aqui para como eu escrevi, né, como v de xy. Se você deriva esse cara aqui em função de x, você vai encontrar vai encontrar 2x seno de y, ok? E se você derivar em função de y, você vai encontrar esse cara, tá? Então, ele é conservativo. Se ele é conservativo, então, não, essa integral, ela não depende do caminho, tá? E é só a gente calcular ela, tá? Então, a gente vai agora para a segunda parte, calcular a integral. Você vai calcular com, com essas dicas que ele deu aí, né? C liga o ponto menos 1, 0 ao ponto 5, 1, ok? Então, igual a gente faz lá para resolver a integral na reta, ó, menos 1, 0, né? Os pontos A e B agora são esses dois aí. 5, 1. Ok? 2x seno dx mais x ao quadrado cosseno de y menos 3y. Ah, faltou o dx aqui. Ah, dy aqui. dy, ok? Então tá, então como que a gente vai calcular essa integral? Ó, observe que a definição do que é ser uma integral que depende do nome do caminho, né, uma integral de linha que depende do nome do caminho, já te dá a dica do como que você vai resolver essa integral. Você não precisa mais fazer conta, porque você já fez a conta aqui em cima, ok? Você já fez a conta aqui em cima, então assim, você não precisa mais fazer conta. Você sabe que esse cara aqui que estava no integrando, a primitiva, vamos dizer assim, a primitiva dele já é essa função aqui que você encontrou, essa f de xy, né? Então, pronto, você já calculou essa integral. Tá? Ou, se você quiser fazer a conta tudo de novo, mas enfim, não precisa, você já encontrou, né? Então, vai ficar, né, como resposta, x ao quadrado, seno de y menos y ao cubo, isso variando de menos 1, 0 até o 5, 1, tá? Igual a gente está acostumado a fazer lá no cálculo 1 e tal, tá? E agora o que você vai fazer? Você vai substituir esses valores aí, desses pontos, você vai substituir na equação, né? Igual a gente fazia lá no cálculo 1. Substitui de cima menos a função aplicada no ponto de baixo, ok? Então, vai ficar, ó, no lugar do x, eu vou substituir primeiro o ponto 5, 1, ok? O vetor, o ponto 5, 1. No lugar do x, eu coloco o 5 e no lugar do y, eu vou colocar o 1. Então, vai ficar 5 ao quadrado do seno. No lugar do y, eu coloco 1. Seno de 1 menos, e no lugar do y ao cubo, eu vou colocar 1 ao cubo. Menos da fórmula, né? Abre parênteses. Agora, eu substituo. No lugar do x, eu coloco menos 1 e no lugar do y, eu vou colocar 0. Vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, seno de 0, menos o y ao cubo, que é 0 ao cubo. Ó, o seno de 0 é 0, então isso aqui tudo já vai zerar. Essa segunda parte ela vai zerar completamente, ok? Então, eu vou ficar só com 5 ao quadrado, que é 25,
O seno de 1, eu não sei quem é, mas enfim, deixa o seno de 1 mesmo. E o 1 ao cubo é 1, né? Então, essa é a resposta, ok? Vamos fazer mais uma segunda equaçãozinha, uma segunda função? Então, ó, eu vou apagar esse aqui, vou fazer um outro, para a gente verificar se ele é conservativo ou não. Ou se ele depende do caminho, né? Se a integral depende do caminho ou não. Enfim, mas em geral é só você usar a definição que ele vai te dar. Essa definição ela tem no livro também, ela tá lá na página 584 do livro. E lá tem uns exemplos também de como é que faz e tal, a definição bem bonitinha. Então, assim, tem lá disponível. Ó, vamos fazer a B. Integral C aqui, né? 2y² menos 12 x ao cubo y ao cubo dx mais 14 não, 4xy menos 9x² y² dy. E o C, ele liga o 1 ao 3,2, tá? Três, dois. Ok. Então tá, ele pergunta, né? E aí, depende do caminho ou não depende? Eu tenho que verificar se esse cara que tá no integrando, ele é conservativo ou não, ok? Então, ó, vou escrever aqui, fazer de novo igual eu fiz lá no outro, vou escrever v de xy, v de xy, e vou escrever o cara que está no integrando. 2y² menos 12x ao cubo y ao cubo e, na direção de I, mais. Escrevo o segundo cara aqui, 4xy menos 9x² y², na direção de J, ok? E aí eu vou verificar se é conservativo ou não. O que eu faço? Pego esse primeiro cara aqui que está na direção do I e integro em função de x. 2y² menos 12x ao cubo y ao cubo dx. Integro em função de x. O que fica? 2y², se eu vou integrar 2y² em função de x, esse cara aí é uma constante. Então, vai ficar 2y² e eu coloco um x aqui, igual a gente fazia lá no cálculo 1, ok? 12x ao cubo, y ao cubo, o 12 é constante e o y ao cubo é constante. Então, eu vou integrar só o x ao cubo. Isso vai ficar 12, soma um i no expoente lá do x, né? y², o y ao cubo repete. Isso dividido para 4. Então, 12 dividido para 4 dá 3. Ok? Então, vou colocar algo aqui que dá 3, que é 3, né? E aí, enfim. 3. Então, vai ficar 3x² y². Ok? Agora, vamos integrar segundo lá, o cara que está na direção do J. 4xy menos 9x² y². Só que agora eu vou integrar em função de y, né? Então, vai ficar 4xy integrando em função de y, eu integro só o cara que tá, só o y, na verdade. Vai ficar 4xy² sobre 2. 4 dividido para 2 vai dar 2, né? Então, no lugar desse 4 aqui, eu coloco um 2. 9x² y², integrando em função de y, eu integro só o y. O 9x² ele fica quietinho, então vai ficar 9x²
O y soma 1 lá no expoente, né? Tá quadrado, fica ao cubo. E divido pelo mesmo resultado aqui no denominador. Então, 9 dividido para 3 dá 3. Então, no lugar desse 9 aí, eu coloco um 3. Ok? Então, é isso. E agora eu vou observar quais as alterações que eu posso fazer na minha f final, né? Para eu dizer se ele é conservativo ou não. Então, observe que está repetindo 2y² x ali, né? E a mesma coisa aqui, ó. É 2xy² mais 2y² x é a mesma coisa, tá? Então, eu vou escrever, a minha f vai ser f de xy. É esse cara aqui repete, 2y² x. Esse cara aqui que tá aparecendo... Ó, observe que tá dando a mesma resposta, na verdade, né? Eu nem tinha prestado atenção, tá dando a mesma resposta. Então, é 2y² x menos 3x² y ao cubo. Se eu integrar essa f aí em função de x, eu vou encontrar esse cara aqui, ó. Eu vou encontrar esse cara. E se eu integrar em função de y, eu encontro esse outro cara aqui. Ok? Então, sim, ele é conservativo, né? Se ele é conservativo, então a integral dele de linha não vai depender do caminho. Né? Eu posso calcular tranquilamente. E aí, agora é só calcular essa integral de linha sobre esse contorno. Então, a integral vai ficar variando de 1 embaixo e em cima 3, 2, 1 e 2, né? E repita a função. 2y² menos 12x ao cubo y ao cubo dx menos mais 4xy menos 9x² y² dy, ok? Isso aí, eu não preciso calcular mais nada. Eu pego essa f de xy que eu achei aí e já escrevo como resultado essa integral, só que aplicando nos limites de integração, ok? Então, vai ficar, ó, 2y² x menos 3x² y ao cubo. Isso aí variando do ponto 1, 1 a 3, 2, ok? Então, igual fazia lá no cálculo 2, eu vou substituir o limite de integração superior, né, que é o 3, 2, menos a função aplicada no ponto 1, 1, ok? Então, ó, no 3, 2 primeiro, né, eu pego esse resultado aí, 2y² x menos 3x² y ao cubo, e aplico, aonde está aparecendo x, eu coloco 3, e aonde está aparecendo y, eu vou colocar o 2. Tá? Então, vai ficar 2 vezes y², só que no lugar do y eu coloco 2, vai ficar 2 ao quadrado. Daqui como borracha ficou meio borradinho, né? 2y², x vezes x, o x é 3, 3, menos da própria função, né? 3 vezes x², no lugar do x eu coloco 3, então vai ficar vezes 3². Y ao cubo, só que o y é o 2, então vai ficar 2 ao cubo. Menos agora da definição mesmo, de integral. Agora, a mesma função, só que aplicada no ponto 1, 1. Então, vai ficar 2 vezes. No lugar do y² eu coloco 1 ao quadrado, no lugar do x eu coloco 1, menos 3 vezes 1/4, y ao cubo, eu coloco 1 ao cubo. Ok? Aqui, ó. Então, 2 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3, isso aí dá 24. Então, vai dar 24 menos 3 vezes 3/4 vezes 2 ao cubo dá 1.944. Eu já fiz as contas, enfim, sei que dá isso, ok? 2 vezes 1 dá 2, né? Com sinal de menos, fica menos 2. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 3, né? 3 vezes 1 dá 3, então fica mais 3. E a resposta disso aí dá menos 1.919, ok? Então é isso, pessoal.